no início do século XIX, essa mudança aconteceu. Já agora, só para os irmãos perceberem um pouco isto melhor, durante bastante tempo, até a afirmação do iluminismo, os agentes de socialização da Europa, que no fundo são transversais ao mundo inteiro, falavam todos a mesma linguagem. Quando eu falo de agentes de socialização, estou a falar dos agentes que são responsáveis pela nossa educação e pelos nossos valores. Estou a falar da família, estou a falar da escola, estou a falar da igreja. E não há dúvida nenhuma que estes agentes falavam exatamente a mesma linguagem. Eu ainda sou do tempo em que a minha mãe me dizia que mentir era errado, era pecado. Eu ainda sou do tempo em que mentir para um professor dava direito a 5 reguadas em cada mão. Não sei se alguém aqui é desse tempo, mas na Europa funcionava assim, particularmente em Portugal. Eu ainda sou do tempo em que na igreja se ouvia claramente que mentir era pecado. E, de facto, estes agentes de socialização falavam todos a mesma linguagem. Sabem porquê? Porque tinham um denominador comum, tinham um pano de fundo comum. E esse pano de fundo era Deus, eram as orientações cristãs, eram as verdades absolutas, eram os princípios da palavra de Deus. Mas, a partir de meados do século XIX, essa mudança de paradigma aconteceu e isso trouxe alguns problemas sérios, bastante sérios à Europa. Ou seja, a Europa, a partir de uma determinada altura, deixou-se levar pelos ventos do secularismo e isso originou uma sociedade completamente diferente. Nós já falamos algumas vezes aqui, já foi feita essa declaração tanto em São José como em Concord. Penso que os irmãos, pelo menos os líderes, têm essa convicção de que vivemos numa Europa secularizada. Significa que tudo o que tem que ver com Deus, tudo o que tem que ver com religião, tudo o que tem a ver com princípios ético-morais é alguma coisa que é remetido para um segundo plano. Ou seja, as pessoas são livres para acreditarem naquilo que entenderem. Não há uma orientação em termos de Estado acerca disso e isso significa a secularização. E essa secularização, queridos irmãos, deu origem a uma sociedade vazia. Há um filósofo que é professor na Universidade de Grenoble, ele escreveu um livro muito interessante e eu já vi que os irmãos gostam de ler, e eu acho que sim, que a leitura é o processo para o desenvolvimento de um povo. Ele escreveu um livro muito interessante que é A Era do Vazio, que caracteriza a Europa dos nossos dias. E, de facto, a Europa nunca foi tão consumista como hoje, as pessoas nunca tiveram tantos recursos como hoje, as pessoas nunca tiveram tantas facilidades como hoje, mas, paralelamente a isso, a sociedade europeia nunca foi tão vazia, tão infeliz como nos dias em que nós vivemos. E, de facto, é exatamente assim. Quando o homem se afasta de Deus, o resultado é um vazio. Não apenas um vazio psicológico, mas, acima de tudo, um vazio existencial. E a Europa, hoje, está mergulhada num vazio existencial. Então a sociedade europeia é uma sociedade vazia, é uma sociedade sem espiritualidade e eu quero ter cuidado com o que estou a dizer. Para mim, a verdadeira espiritualidade é aquela que advém de Deus e da sua palavra. Não sei se isto merece um amém por parte dos irmãos, amém? Não existe espiritualidade, não existe verdadeira espiritualidade sem Deus, amém? Sem a origem na sua palavra. Então a Europa, ao abandonar os valores cristãos, tornou-se uma sociedade sem espiritualidade, tornou-se uma sociedade sem religiosidade, acima de tudo tornou-se uma sociedade humanista, ou seja, tudo o que é visto a partir do homem. O homem é o centro de tudo. Também há uma mudança de paradigma aqui. Até então, na sociedade europeia, tudo girava em torno de Deus. Deus era o centro de tudo. Era uma sociedade teocêntrica. Todo o pensamento, tudo o que tinha a ver com a vida social, estava inspirado em Deus. A partir de uma determinada altura, o homem deixou de ser teocêntrico e começou a desenvolver uma atitude humanista, egocêntrica. E são estes valores que perduram na sociedade europeia. Pluralista em termos religiosos, ou seja, isto é uma coisa muito interessante. A sociedade europeia não acredita mais em verdades absolutas. A sociedade europeia não acredita mais que o cristianismo é a resposta de Deus para os problemas da humanidade. A sociedade europeia considera que o cristianismo é apenas uma religião entre muitas. Não é a única entre todas, mas é uma entre muitas. E isso muda completamente a forma de pensar das pessoas. Tornou-se relativista. Ok, tu acreditas em Deus. Muito bem. Tu não acreditas em Deus. Tudo bem. Você acredita em que Deus? Bom, eu acredito num Deus que é tudo em todos. Muito bem. O que é importante é respeito e tolerância por aquilo que os outros pensam, porque todos têm um fragmento da verdade. É esta a forma como a sociedade europeia pensa e, consequentemente, uma sociedade sem Deus. A Europa concentra a maior força intelectual do ateísmo no mundo, ou seja,
todas as teorias, todas as teses anti-Deus, ateístas que prevalecem no mundo, têm como berço de gestação a Europa. Vou chamar a atenção dos irmãos para uma coisa muito importante. Irmãos, se os irmãos não apreenderem mais nada desta apresentação que eu vos estou a fazer, por favor, fixem isto que eu vos vou dizer, que isto é uma coisa muito importante. Aquela figura que está ali é o Parlamento Europeu. Os irmãos sabem que a Europa, ela está organizada através de um Parlamento. Há um Parlamento que dita leis, que aprova leis. E o Parlamento Europeu que fez uma coisa impressionante há 1 ano e meio atrás. Há 1 ano e meio atrás, na sociedade europeia, surgiu uma discussão em que, no preâmbulo da Constituição Europeia, alguns deputados propuseram que devia constar no preâmbulo da Constituição Europeia uma referência ao cristianismo, ou seja, era a afirmação de que a civilização europeia tinha sido construída ou estava alicerçada com base nos valores cristãos. E isto aconteceu no Parlamento Europeu. Mas é interessante, irmãos, que esta proposta foi formulada, houve uma grande discussão na Europa acerca disto, e houve vários debates acerca disto, houve várias intervenções acerca disto. Alguns deputados achavam que sim, que fazia sentido, ainda que alguns não se identificassem, não fazia sentido renegar as nossas origens históricas, porque de facto a civilização europeia está alicerçada sobre os valores do cristianismo, mas haviam outros deputados que diziam que não. Se nós temos que pôr os valores do cristianismo, também temos que pôr os valores do Islão e também temos que pôr outros valores, porque de uma forma ou de outra estes valores acabaram também por ter alguma influência na construção da identidade da civilização europeia. Mas, por maioria, esta proposta foi rejeitada. Uma coisa assustadora. A Europa quis apagar 1500 anos da sua história coletiva. Irmãos, desassociar os valores do cristianismo da Europa é alguma coisa irracional. É alguma coisa que não faz sentido. É alguma coisa que não tem lógica. Porque quer os políticos queiram, quer não queiram, a Europa foi construída sob os valores do cristianismo. Os valores do cristianismo foram os pilares, foram os alicerces da construção da civilização europeia. Com isto, queridos irmãos, foi confirmado o secularismo europeu. O que é que aconteceu? Isto confirmou a razão das igrejas hoje estarem vazias. Irmãos, é assustador o número de igrejas do norte da Europa, centro da Europa, sul da Europa, que se tornaram museus, tornaram-se apenas lugares de interesse turístico. Igrejas que congregavam milhares de pessoas, igrejas que foram palcos de grandes avivamentos, igrejas onde Deus se manifestou de uma forma poderosa. Hoje as igrejas estão vazias. Se os irmãos querem saber uma diferença entre a Europa e os Estados Unidos, esta é uma das grandes diferenças. É que ao domingo de manhã, a maioria das igrejas nos Estados Unidos estão cheias. Na Europa, ao domingo de manhã ou ao domingo à tarde, a maior parte das igrejas estão fechadas, a maior parte das igrejas estão absolutamente vazias. Confirmou por que razão muitos templos estão a ser comprados pelos muçulmanos. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento disto, mas muitos templos da Inglaterra, na França, principalmente na França, na Alemanha, muitos templos que outrora foram lugares de grandes avivamentos, foram e estão a ser comprados pelos muçulmanos. Há uns dias atrás houve uma situação na Europa bastante interessante em que um governo teve que intervir para que um templo que foi considerado como interesse histórico pela cidade não fosse vendido aos muçulmanos, porque os muçulmanos estão a comprar estes velhos, entre aspas, templos e estão a transformar estes templos em mesquitas, porque a Europa não quer mais, envergonha-se, não quer saber, tem vergonha das suas raízes históricas, tem vergonha do cristianismo. Isto confirmou porque a maioria dos europeus não acreditam em Deus. Isto é uma coisa terrível. A grande maioria dos europeus hoje não acreditam em Deus. A grande maioria dos europeus hoje não tem qualquer sentimento em relação a Deus. A grande maioria dos europeus não conhecem Deus, não acreditam em Deus. Confirmou também, meus irmãos, por que razão a legislação que está a ser produzida é contra Deus. O pastor Fernando falou que na próxima terça-feira vai haver um referendo que é a proposição 8, não é isso? Uma proposição que, ao ser aprovada, vai impedir que os casamentos entre pessoas do mesmo sexo sejam aprovados. É isso? Há uma semana atrás, em Portugal, desceu ao Parlamento português uma proposta para que os casamentos entre pessoas do mesmo sexo fossem aprovados.
não foi aprovada por uma estratégia do governo que está atualmente em funções, porque eles vão fazer isso, disse